Não sei quanto a vocês, mas a mim não me agrada nada a ideia de morrer de frio aos 80 anos por não ter dinheiro para pagar a conta da eletricidade, nem tenho grande vontade de ter a necessidade de trabalhar até aos 100 para subsistir. Portanto, vamos falar sobre o porquê de, na minha ótica, não ser inteligente depender da reforma e qual é a minha estratégia para diminuir a probabilidade dos cenários que mencionei alguma vez poderem vir a acontecer. Este vai ser o vídeo mais direto, mais conciso e mais prático que existe sobre o que fazer com um ligeiro excedente de capital todos os meses, no caso, claro, de existir, para não estarmos completamente dependentes da reforma. Um guia prático para algo que não tem ciência nenhuma. Não precisamos de ser uns profissionais do investimento, não precisamos de dedicar horas sem fim a isto e tem um risco moderado. Não posso dizer que não existe risco porque claramente está lá. Qualquer pessoa que diga que consegue alcançar um nível de rentabilidade minimamente atrativo sem risco está a mentir. A primeira coisa que vamos precisar é uma conta bancária gratuita. Hoje em dia já não faz absolutamente sentido nenhum estar a pagar 1 euro ou 50 cêntimos por transferência e para o efeito daquilo que vamos fazer daqui a pouco é essencial que não existam este tipo de custos. Já há várias opções no mercado como o Mowi, o Open Bank ou o Active Bank que dão conversa para todo um outro vídeo. Vamos precisar também de uma conta numa corretora onde possamos levar a cabo esta estratégia. Uma corretora da forma mais simples possível é um banco, mas que não nos chula completamente no que diz respeito a produtos de investimento, como acontece nas alternativas tradicionais. Se quisermos comprar uma ação, por exemplo, na Caixa Geral de Depósitos, temos de pagar entre 7,5€ e 18,75€, dependendo da bolsa que estivermos a falar. Isto, na minha opinião, é um verdadeiro assalto dos tempos modernos. É aqui que surge o patrocinador deste vídeo, a Trading 212, que é uma das várias opções existentes no mercado, que aqui é uma mais-valia, sobretudo por causa de 3 aspectos que vou aprofundar mais daqui a pouco. São eles a possibilidade de investir de forma periódica automaticamente, de criar o nosso próprio fundo e de comprar frações de títulos. Antes de avançarmos, quero clarificar que não estou aqui a vender-vos nada para fazer um cash grab e prejudicar a minha reputação em troca de uns parcos milhares de euros. O meu objetivo é associar a estes vídeos produtos ou serviços que são efetivamente bons, que eu uso e que servem o propósito da mensagem que eu transmito. Para além de que não ganho mais nem menos se investirem mais ou menos, nem se ganharem ou perderem mais ou menos. Podem ir ao Google e pesquisar pela Trading 212 ou, se quiserem apoiar este canal ao indicar que foram lá por minha causa, podem clicar no primeiro link da descrição ou depois de fazer o download usar o código ZOIO na secção que diz Use Promo Code. Se o fizerem, vão ganhar uma ação completamente gratuita que pode valer até 100€. Porquê é que assegurar um futuro decente passa por investir através de uma destas corretoras é tão importante e porquê é que a Segurança Social não me transmite pessoalmente grande confiança? Então, este é um sistema que à partida serve para assegurar direitos básicos aos cidadãos e promover o bem-estar da população em geral. Fazem isto, entre outros, através da atribuição de pensões e subsídios em caso de carência socioeconómica, invalidez, desemprego, maternidade e paternidade. Outra das circunstâncias é, ao atingirmos o final da idade ativa, nos ser assistido o direito de receber uma contrapartida monetária por, durante o tempo em que trabalhamos, termos também nós contribuído, a chamada reforma. A nível de conceito, na sua globalidade, está tudo bem e faz-me todo o sentido. Obviamente não nascemos todos nas mesmas condições, não temos todos as mesmas oportunidades e partindo do pressuposto que aceitamos viver em sociedade, o bem do indivíduo contribui para o bem do coletivo. Só que, economicamente, o problema é claro. Se deixa de existir um excedente de contribuições face às distribuições a serem feitas, o colapso de todo o sistema é iminente. Devo clarificar que não quer isto dizer que seja um esquema em pirâmide, como às vezes nos Estados Unidos se ouve dizer por parte de quem tem interesse na privatização deste tipo de serviços. Isso implicaria a necessidade de um crescimento geométrico das contribuições para fazer face às suas responsabilidades. O que acontece, ao contrário disso, é uma estratégia chamada Pay As You Go, em que os atuais contribuintes pagam pelos atuais beneficiários, não sendo necessária a duplicação dos participantes para que seja sustentável. O problema é que, em Portugal, cada vez a população é mais envelhecida, cada vez as pessoas têm uma vida mais longa depois de se reformarem e os rendimentos dos jovens não tendem a subir. Dito isto, prefiro então assegurar que eu me cubro a mim próprio em vez de esperar que a instituição o faça por mim. O segundo passo é então, tal como faríamos com as contribuições para a Segurança Social, arranjarmos forma de, todos os meses, transferirmos para a nossa conta de investimento uma determinada quantia. Esta quantia, naturalmente, vai variar de acordo com aquela que é a nossa disponibilidade financeira e o nosso limiar de risco, porque, mais uma vez, claro que, como em qualquer outra aplicação de capital,
há risco. Por forma a não pagarmos comissão nenhuma, vamos fazê-lo por transferência da nossa conta bancária gratuita para a Trading 212. Para configurar isto, vamos à aplicação, clicamos na bolinha do canto superior esquerdo, em Deposit Funds e depois em Bank Transfer. Isto vai dar-nos os detalhes da conta para onde devemos enviar o dinheiro e qual a nossa referência única que nos identifica e que deve constar nos detalhes da transferência. Seguimos para a app do banco e agora, para configurar as transferências automáticas, as coisas vão diferir dependendo de com quem escolheram trabalhar. Em qualquer caso, selecionamos a periodicidade, a nossa conta de origem, a conta de destino, que vimos há pouco, o montante que queremos aplicar e a descrição com a referência de que acabei de falar. Quais são os dois pressupostos desta estratégia de investimento? Primeiro, que a economia como um todo no longo prazo vai continuar a crescer. Segundo, que por causa do poder do juro composto e do reinvestimento total dos ganhos, o crescimento do nosso portfólio vai ser exponencial. O que é isto do poder do juro composto? Se eu aplicar 1000 euros num produto que gera uma rentabilidade de 10% ao ano, no final do primeiro ano vou acabar com 1100 euros. Se eu optar por reinvestir esses 100 euros, começo o segundo ano com 1100 euros em vez de 1000 e, portanto, vou acabar com 1210. Se deixarmos esse investimento correr durante 10 anos, no final temos 2593 euros. Não tivéssemos reinvestido o capital no final de cada ciclo. Neste mesmo período, tínhamos gerado apenas os 100 euros cada um dos 10 anos, ou seja, 593 euros a menos. Quanto maior for o espectro temporal, maior a diferença. O terceiro passo é aplicar o dinheiro que agora temos na nossa conta de investimento, de preferência de forma automática para que emocionalmente não estejamos apegados às flutuações de valor. Para isso, abrimos a aplicação da Trading 212, clicamos no gráfico circular cá em baixo e de seguida em Create Pie. Esta pie é uma tarte composta pelos títulos ou ingredientes que quiserem que a constitua. Neste caso em particular, vamos fazer uma tarte de, à primeira vista, um ingrediente só. Digo à primeira vista porque é de facto apenas um título, mas que na realidade representa um conjunto de várias ações de empresas diferentes. É um chamado ETF ou Exchange Traded Fund, sobre os quais já falei mais em pormenor num vídeo anterior. Há várias centenas destes fundos, destes cabazes de ações, cuja composição replica um índice de mercado, mas os que interessam, e para quem devemos olhar nesta instância, são o IWDA e o VUSA. O primeiro acompanha a performance do MSCI World, um índice que representa mais de 1600 empresas em 23 mercados desenvolvidos. O segundo acompanha a performance do S&P 500, um índice que representa 500 das maiores empresas dos Estados Unidos da América. Escolher o IWDA para o nosso portfólio significa acreditar que a economia, como um todo, no longo prazo vai crescer. Optar pelo VUSA é acreditar acima de tudo na economia dos Estados Unidos. Em Portugal e na Europa, a cultura faz-nos inclinar mais para o primeiro. Nos Estados Unidos, põe-se muito mais ao segundo por acreditarem piamente na economia do país deles. Não escolhemos os dois porque acaba por existir uma grande sobreposição e esta análise detalhada da composição de um e do outro fica para o futuro. Independentemente do selecionado, a minha opinião é de que se há alguma crença minimamente segura é que no longo prazo é muito improvável existir a perda de capital. Se não, vemo-nos todos debaixo da ponte quando isto acabar numa autêntica anarquia. Vamos então adicionar o IWDA. Clicamos em Add Instruments, pesquisamos por IWDA, clicamos no sinal do mais e na seta cá em baixo. Chegamos então aqui à composição da tarte, que nos dá uma estimativa do retorno anual médio com base nos ativos que a compõem. Este número às vezes não está bem em linha com aquela que é a realidade. Um valor mais indicativo aqui seria entre os 8% e os 9%. Temos ainda de ter em conta os 28% de impostos que vamos pagar sobre a mais-valia gerada quando decidirmos vender e contabilizar com uma taxa de inflação média anual de 2%. Claro que ganhos passados não são indicativos de resultados futuros, de modo que isto pode bem variar, mas diria que é improvável fugir muito destes números. Clicamos em Next, selecionamos Auto Invest, Next. Vimos dar a este gráfico projetado com base na estimativa anterior. Aqui escolhemos o número de anos que compõem a estratégia de investimento. Eu vou arrastar para o máximo de 40 anos e configurar isto para o dia 1 de cada mês, reforçar a tarte com 200 euros. Depois, Next, dar um nome à PAI, vou chamar-lhe Reforma, Next, e por fim, FundPie. Como já fizemos com que a nossa conta da Trading 212 tivesse sempre capital disponível e para evitar fees desnecessárias, escolhemos Free Funds como método de pagamento que vai automaticamente aplicar o dinheiro que temos livre. Confirm e está feito. Temos o nosso plano montado,
estruturado e a rolar durante os próximos 40 anos. Claro que, em vez de uma abordagem tão passiva, podíamos ser nós próprios a escolher as ações que queremos que constem da nossa PAI. O que é facto é que a grande maioria das pessoas não ia ter os melhores resultados com isso, especialmente se não houver um grau de conhecimento prévio minimamente acentuado. Relembro que se registarem na Trading 212 através do primeiro link na descrição ou se usarem o código ZOE na app, ganham uma ação gratuita que pode valer até aos 100 euros. E já agora deixem aqui pelos comentários qual foi a que vos calhou. Por hoje é tudo. Subscrevam o canal para mais conteúdo sobre imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit. Desejo-vos tudo bom, um abraço e até à próxima semana.